Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Douglas, educador da modalidade handball. Estamos aqui para mais um vídeo, hoje com o tema de exercícios para defesa, né? Exercícios com a intenção de melhorar a marcação de vocês, melhorar o sistema defensivo da equipe de vocês. Então são alguns exercícios teoricamente simples, só que demandam um pouco de energia, né? Então assim, se a gente puxar para alguns vídeos anteriores que a gente já fez, nós falamos sobre defesa e como que o sistema defensivo é muito importante no handball, tanto quanto a parte ofensiva, né? Então a gente fala que o importante é defender muito bem, né? Para ter um ataque com um pouco mais de tranquilidade, né? Ou tentar ter um ataque com uma possibilidade de erro, né? Se eu defendo bem, eu consigo ganhar um direito de um ataque para ele ser ou eficiente ou não eficiente. Então, a intenção de defender, né, a intenção de marcar, ela tem que ter tanto quanto igual ou maior quando você estiver atacando. Claro que muitas pessoas acham que o atacar é mais legal, né, o jogar a bola para o gol, arremessar a bola para o gol é mais legal, mas no handball a defesa é muito importante, tá? Então nós utilizamos muito no hand situações de deslocamento lateral, progressões para frente e a situação do confronto, né? Então a gente é um esporte que exige muito contato físico e é permitido, né, nas regras do jogo. Então esse confronto tem que ser muito intenso, tá? Então hoje eu vou passar alguns exercícios para que aconteça a melhora de vocês na parte defensiva. Tá bom? Então vamos partir de um aquecimento já visando a nossa defesa, tá? Então vamos fazer exercícios básicos, principalmente de propriocepção, que é de praxe já para nós, que é a questão da prevenção de lesão, tá? Então vamos partir de um pequeno agachamentinho no lugar, cruzando a perna como se fosse um 4, tá? Cruza, desce, sobe, cruza, desce, sobe. Vou fazer de lado para melhor entendimento. Tá? Vai fazendo, vai repetindo. Agora, postura. Vou dar um passo para frente e vou tocar lá o pé e vou trocar de lado para melhor visualização. Ó. E aí vai trocando. Se quiser deixar a ponta do pé para cima também pode, não tem problema. Alongando um pouquinho de posteriores, um aquecimentinho mais ativo, ok? Agora, vamos dar uma passada na frente e cruzar a mão no pé, então a gente vai tocar com a mão direita no pé esquerdo, no caso, então a gente vai fazer esse movimento. De lado para ficar melhor de entendimento. Estende, cruza, 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 tá? Então vai repetindo umas 10, 15 vezes, pode ser no lugar, ou pode ser dinâmico em movimento, então a gente pode fazer isso em movimento, para frente e para trás, tá? Para desenvolver um pouquinho mais essa amplitude, mas tudo depende do local onde vocês estão, ok? Agora, um trotezinho de frente, volta de costas. Isso é um movimento que vocês vão usar defensivamente com muita frequência, de saída e retorno, saída e retorno, curtinho, subindo o joelho bem curtinho, só para acelerar um pouquinho, volta de novo de frente. Coordena braço também, um pouquinho de
calcanhar atrás. De novo, calcanhar atrás. Um carioca, que é cruzando a perna na frente e trocando. De novo. Ok. Agora um exercício mais específico, tá? Vamos fazer um trabalhinho de abertura e fechamento de perna com o braço, tá? Então o que eu quero que a gente faça? Vamos fazer para cima, então como se fosse um polichinelo, mais adaptado. Então toda vez que a gente fecha, a gente vai levantar o braço como se tivesse descendo, né? Lembrando que no handball a gente usa o bloqueio também. Então vou abrir, fechar o braço, tá? Então é um polichinelo adaptado. Então, ó. Já pensando em especificidade. Ok. Mais uma vez. 10 vezes, tá? Então prepara, fechadinho lá, estende, aí abre. 3, 6, 9 e 10, tá? Então a gente vai fazer isso umas 3 de 10, sem problema, só para ter essa situação de encaixar e saber como que é o momento de eu fazer bloqueio, tá? E eu vou falar isso daqui a pouco, por isso é importante eu ter essa consciência de perninha fechada, estender braço, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Mesma situação, um pouco coordenativo, só que agora eu vou abrir e empurrar, tá? Então eu vou abrir a perna e empurrar o braço para frente, tá? Aí eu vou fechar e encolher, tá? Isso, tá? Então presta atenção no detalhe de perna. Então vamos lá. Preparou? Foi. 3, 6, 9, 10. Prepara de novo. Foi. 3, 6, 9 e 10. Tá? Tranquilo, exercício misturando um pouco de coordenativo e já voltando para o específico de defesa. Bloqueio, tá? E contato. Movimento de empurrar, de parar atacante, tá? Então esses dois movimentos de perna e braço, importante para a gente começar a ter um pouquinho de efetividade nas nossas situações. Esse é o exercício de aquecimento também, né? Que a gente acabou de fazer. 2 polichinelos adaptados. E aqui eu já coloco para vocês uma realidade de espaço. Se formos colocar numa realidade de jogo, onde eu tenho 6 companheiros na minha defesa, tá? Eu tenho praticamente aí, vou colocar provavelmente, não dá para ser específico, uns 2 metros, onde eu preciso me deslocar para um lado e para o outro. Se eu for pensar em ocupação do meu setor de defesa. Então, se eu for olhar como meu setor de defesa, eu tenho como obrigação uns 2 metros para cada lado, tá? E daqui a pouco eu tento colocar isso com mais efetividade para vocês. Então, no momento, vamos fazer um exercício aqui de deslocamento, tá? Então eu vou mostrar como é importante agora, a gente vai fazer o exercício de deslocamento lateral. O porquê o deslocamento lateral? Eu preciso ocupar o maior espaço, no menor tempo possível, da minha área, do meu setor defensivo, tá? Então, exercício básico que a gente vai fazer é simplesmente deslocar lateral e encostar no cone. Tudo bem? Então,
eu não posso, e eu talvez deva evitar, cruzar a perna. Necessariamente, às vezes não é possível, mas nesse momento é tentar evitar cruzar a perna. Tudo bem? Não é proibido cruzar a perna na frente, mas agora é só o exercício de deslocamento para a gente ocupar o máximo de espaço possível, como se eu fosse defender, ok? Então vamos fazer essa sequência 15 vezes, 3 séries, tá? Então vocês vão se posicionar, colocar um reloginho na frente de vocês, e aí eu quero que vocês tentem brincar de depois olhar o relógio e ver se vocês estão conseguindo deslocar mais rápido, dependendo da série que vocês forem fazer. Então posicionou, eu faço essa situação de deslocamento mais rápido, tá? De bater, trocar, bater e trocar, tá? Então, essa saída faz eu ocupar um maior espaço na quadra, tá bom? Então a gente tenta deixar isso mais fácil para vocês. Bom, pessoal, rapidinho, eu me posicionei agora de frente da área, tá? Do jogo. E aí, só para exemplificar o que eu acabei de falar, sobre os espaços que eu tenho de defesa, tá? Então aqui é onde o marcador de segundo, do lado direito, marcador de primeiro, e a gente tem aqui, ó, esse espaço aqui de mais ou menos uns 3 metros, para cada um ocupar. Só que no jogo de hand, nós trabalhamos muito com ajudas defensivas, então dobre, né? Dobra defensiva, então sempre tem alguém ajudando outra pessoa. Então, minha função é um marcador de terceiro, por exemplo, que fica, marcador terceiro é o que fica no meio da quadra. Então a gente coloca marcador de terceiro, marcador de segundo e os marcadores de primeiro, tá? Esses são os marcadores com cada setor. Tudo bem? Então aqui a gente vai trabalhar exemplificando as situações de espaço. Coloquei aqui 2 cones, como já não e agora vamos trabalhar um pouquinho a saída nessa situação. Então agora a gente vai fazer um deslocamento em 8, tá? Para melhorar um pouquinho nossa saída de defesa, tá bom? Então eu vou colocar aqui o deslocamento em 8, a gente vai fazer a saída por cima, por cima, por cima e por cima. Se atentem ao detalhe de perna. Sempre temos que tentar colocar a perna em direção ao centro da quadra. Então, por exemplo, vamos dividir a quadra no meio. Se eu estiver marcando mais para o lado direito, minha perna esquerda é a do centro da quadra. Então eu vou tentar colocar essa perna no centro da quadra. Toda vez que eu estiver virado aqui, ó, para o lado direito do ataque, eu vou colocar a perna direita para o centro da quadra. Tudo bem? Onde eu consigo ter esse confronto de frente para esses armadores ou para os jogadores que estão na minha frente. Então a gente vai fazer o deslocamento em 8, pensando em colocar a perna sempre para o centro da quadra. Então se eu vim para o lado direito da defesa, perna esquerda na frente. Se eu vim para o lado esquerdo da defesa, perna direita na frente, tá? Então a gente vai fazer isso, ó. Deslocou, 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 deslocou. Ó a perna. Ó a perna. Ó a perna sempre saindo. Tá? Sempre fazendo 8. Braço. Sempre importante, a gente está utilizando. Tá? Então, a situação de exercício fácil. Podemos fazer 3 vezes, uns 4 ciclos, né? Ciclos completos, de ida e voltar, se atentando à saída. Então, posicionamos. Essa perna que já está na frente já me joga para trás e já me ajuda
a me posicionar com a outra. Esta outra saiu, já me joga para outra. Saiu para outra. Saiu para outra. Ok? Então é um exercício simples, só que a gente tem que se atentar a esses detalhes de perna, tá? De confronto, tá? A gente tem que lembrar que é algo muito interessante, como que vai estar minha postura para marcar, tá bom? Então se eu tiver com minha perna paralela, sem uma base legal, se eu tiver assim, base fechadinha, e assim, 70, 80% que se você for exposto a um jogo de 1 contra 1, você vai tomar esse ataque. O atacante vai conseguir fintar você e vai conseguir fazer o gol. Então uma postura de base, para não conseguir cair, de braço, é interessante. Então eu tenho que estar sempre pronto para esse confronto frente a esse atacante que vai vir na direção de vocês, ok? Exercício básico, então a gente vai partir para um outro. Pontas dos pés, importante para um deslocamento mais rápido, tudo bem? E agora eu vou colocar para vocês também a cruzada de perna, tá? Para eu tentar chegar um pouco mais rápido. Trabalhamos deslocamento lateral, que é o certo para a gente juntar com o defensor do meu lado, mas a gente perde. Então a gente tenta usar essa saída para chegar mais rápido. Estou aqui na defesa marcando, o atacante está indo para lá, eu posiciono rápido para sair. Tudo bem? Então a gente vai fazer o quê? Uma pequena metralhadorinha, que é o posicionamento curtinho na perna, e a gente vai posicionar a saída lateral e posicionar o braço do bloqueio, tá? Então a gente vai contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Interessante é. Olha como que eu consigo me deslocar de um ponto para o outro para eu fechar o espaço contrário. Então, ó, a distância, que deve ter uns 2,5 metros, que eu consigo ocupar o defensor que talvez esteja desequilibrado. Então, exercício básico vai ajudar vocês muito nessa situação de coordenação de perna, de um lado para o outro, ok? Outro exercício interessante é a mesma brincadeirinha de metralhadora, que é pisar, tá? Então a gente vai fazer esse exercício de metralhadora só que para o lado, tá? Chegou no lado, vocês vão sair para frente e posicionar o braço para frente, igual aquela brincadeirinha que a gente estava fazendo do polichinelo adaptado, tá? Então, braço, 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 curtinho, curtinho, curtinho. Ó a perna indo na frente, braço para defesa. Volta, curto, 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 curto. Na frente. Curto, 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 curto. Na frente. Curto, curto, curto. Na frente. Lembra de posicionar o braço sempre para frente. Que é como se eu estivesse parando o atacante. Na frente, tá? Então essa situação de simular é algo que já condiciona vocês à repetição, tá? Então simular de levantar o braço, simular de condicionar esse braço para frente, para eu ir de encontro ao atacante, é de suma importância na defesa, tá? Então não deixem
isso passar de vocês. Agora, vamos deixar um pouquinho mais dinâmico, tá? A gente vai fazer a situação de deslocamento lateral, só que agora progredindo para frente, tá? Vai voltar de costas, dá um passo lateral, um salto, tá? Então só para treinar isso, só para mostrar. Então, vamos brincar curtinho. Um passo para trás e salta, tá? Então vamos trabalhar isso daí, de novo. Curto, curto, curto. Para trás, para o lado, salta. Curto, 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 ao braço. Para trás, para o lado e salta. Curto, curto, curto. Para trás, para o lado e salta. Tudo bem? Então essa saída é simulando. Desatenção lá da defesa. Foi para um chute, eu venho ajudar a defesa. Bloqueio. Saio, curtinho. Volta para o lado e ajuda. Tudo bem? Então essa situação é importante de a gente dominar um lado e outro. Então a gente fez para um lado, faz para o outro, para trás, para o lado, bloqueio. Curtinho, para trás, para o lado, bloqueio. De novo, para trás, para o lado e bloqueio, tá? Então intensificando essas atividades e deixar um pouquinho mais dinâmico nossas ações de defesa, tá bom? Agora, vamos condicionar um pouquinho mais de liberdade para uma situação de defesa que a gente fala de saída em V, tudo bem? Que é já pensando nessa situação de posicionamento de perna e antecipação de atacante. Então a gente está posicionado, geralmente na linha dos 6 metros, e aí a gente tem que antecipar o confronto com o atacante. Tá? Então a gente vai ter que ir para o choque com esse atacante. Então não dá para eu simplesmente, ou toda vez, ficar esperando em cima da linha, né, com o braço levantado. Uma curiosidade, e ainda um pouquinho de desinformação, muitos profissionais subentendem, né, que no handball a defesa ela precisa estar em cima da linha com o braço levantado e um jogador do lado do outro e simplesmente só ficar com o braço levantado. Você já tenha escutado. Barreira, barreira, levanta o braço na barreira. Isso já caiu, né? Isso praticamente não existe mais, tá? No handball a gente não fala barreira. No handball nós falamos defesa, tá? E a defesa não é estática, tá? Parada, levanta o braço e espera o arremesso. Isso não existe mais no handball, tá? Então a gente precisa o tempo todo estar indo para o confronto com o nosso atacante, o confronto da pessoa que está vindo arremessar. Senão vai fazer o gol. Se eu tenho uma pessoa que tem uma qualidade maior, uma força maior e consegue saltar, essa situação não me ajuda em nada. Então a gente precisa mudar esse estereótipo que criou em cima da defesa no handball, tá? A famosa barreira, isso não existe mais, tá? Então a gente vai colocar a saída em V. Então estamos posicionados, vamos dar passo para frente e sair lateral. Então, ó, voltou, passo lateral. Então a saída em V, ó. Voltou, saída em V. Tá? Ó a troca de perna como é constante. Para trás, para frente. Para trás, para frente. Tudo bem? Vai fazendo umas 10 vezes a saída. Ó, o braço como é importante. Tá sempre se movendo. E a saída para o combate. Posso fazer a saída com empurro. Posso fazer a saída com empurrãozinho.
ok? Então um pouquinho mais de dinâmica para a gente tentar melhorar a defesa de vocês. Outra combinada é realizar o V ainda e voltar e fazer um salto de bloqueio. Então eu fiz a antecipação e aí uma coisa que a gente chama no handball, que é o vazio defensivo. Vou explicar um pouco sobre o vazio e é bem rápido. O vazio defensivo é quando eu mostro para o atacante que eu vou ir para o confronto dele, ele fica distante ainda, só que eu faço um falso ataque, né, uma falsa defesa em cima dele e retorno, tirando as possibilidades de arremesso dele. Então, deixando mais claro, imagina eu, atacante, vendo um defensor na minha frente. Nessa hora eu já vou decidir o que eu vou fazer. Ele está muito alto. Possivelmente eu vou jogar um contra um em cima dele, fazendo qualquer finta. Só que a partir do momento que eu zero, eu vou limitar minhas ações, porque eu já estou até pronto para fazer esse um contra um, né? A zerada me qualifica para eu já iniciar um contra um. Só que se no momento que eu zerar e ele der um passo para trás, eu não vou conseguir usar ele para fazer uma finta de braço e ultrapassar, ou fazer uma finta de perna e ultrapassar. Então isso se chama vazio defensivo. Eu venho para cima do atacante, faço ele preparar para fazer uma finta, e nesse momento que ele se preparou, eu recuo e espero ver se ele vai conseguir desequilibrado fazer um arremesso, ou possivelmente, ou quase todas as vezes, ele vai se limitar e vai seguir a bola. Então, em momentos do jogo, essa leitura precisa acontecer. Então, a gente vai mostrar o exercício, tá? Para a gente trazer esse vazio defensivo. Então, viemos, atacamos. Na hora que ele veio, a gente posiciona e o bloqueio. Posiciona, saída, vazio, bloqueio. Posiciona no centro, saída, vazio, bloqueio. Posiciona, saída, vazio, bloqueio. Mais uma vez, posiciona, saída, vazio e o bloqueio. Ok? Então essa dinâmica também é interessante. A gente está fazendo o tempo todo. Ok? E as saídas de perna que a gente estava fazendo, que é brincar aqui, também é importante nessa situação de ver. Tá? Então eu também posso usar essa saída de ser um pouquinho mais dinâmico. De não dar, ó, usar aqui para ajudar, subiu, usar aqui para ajudar, subiu, usar aqui para ajudar, subiu, volta, cruza e já me posiciona. Tudo bem? Então tentar deixar isso mais claro. Vamos fazer esse exercício. Prepara. Então a gente vai fazer a saída, não precisa fazer essa saída mais alta. Fazemos a saída mais curtinha, bola foi rápida, eu já me posiciono aqui, tá? Subida, volta, cruza, ajuda o defensor. Subida, volta, cruza, ajuda o defensor. Subida, volta, cruza, ajuda o defensor. Pessoal, o intuito dos exercícios, mesmo sendo simples, é ter a consciência da sua condição física, né? E principalmente de coordenação. A bola é muito dinâmica no ataque do handball. Então, pensando que se eu ficar assim e fazer isso, vou conseguir defender, é um mito, tá? Então não vai dar certo. Então, ter consciência que eu preciso ser dinâmico, eu preciso ser agressivo, né? Mostrar que eu estou indo confrontar o atacante, né? Que ele não vai fazer um gol fácil, que é o que condiciona nosso esporte e que é possível, tá? Eu preciso me impor defensivamente, senão minha equipe pode vir a perder. Então eu preciso ter essa consciência que
No handball, isso é importantíssimo. No handball, a defesa ganha jogo. Tá? Isso é uma realidade e não vai mudar, né? A defesa ganha jogo, com certeza. Então, nossos jogadores, nossos alunos, têm que entender que marcar faz parte de qualquer jogo, qualquer esporte coletivo. Existe o momento que eu vou atacar e o momento que eu vou defender. Então fica bem claro que se eu só for bom ofensivamente, não vai dizer que eu vou ser um ótimo jogador, porque eu preciso dominar essas duas fases do jogo. Ah, minha equipe é muito boa atacando, mas não adianta eu fazer 45 gols e tomar 50. Nós vamos perder do mesmo jeito, tá? Então isso é o que a gente precisa preciso gostar de atacar, mas eu também preciso gostar de defender. Eu preciso aprender a marcar, tá? Se eu você evolui muito mais para ser ótimos no handball, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então, fica aqui meu agradecimento por acompanharem mais um vídeo nosso. Espero que vocês efetivamente coloquem em prática e quando a parte presencial retornar, esses conceitos para vocês já estejam fixos. Essas situações de treino que vocês estão realizando em casa, seja fácil de entendimento e retornar para o curso. Tudo bem? Então, beijos e abraços, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.